1h26 no ar. Começamos agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. Desse primeiro bloco, como a gente anunciou, converso com o senador Márcio Bittar. Mais uma vez, né, Márcio, aqui no Gazeta Entrevista. Prazer recebê-lo aqui novamente. Você, ontem, ou foi antes de ontem, o Gazeta em Manchete noticiou uma agenda que você está articulando com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para vir ao Acre, para dar uma fortalecida nas articulações políticas no que se refere àquela agenda de integração econômica e cultural com o Peru via Pucallpa. Isso. Teve uma declaração, na sua declaração, teve um aspecto que me chamou a atenção. Você fala que ali é a parte mais baixa dos Andes. Isso justifica a integração por ali? Por que não por aqui mesmo, pelo Alto Acre? Bom, primeiro, então, é um prazer estar aqui mais uma vez ao seu lado, né, desfrutando da audiência que o seu programa tem. Muito obrigado mais uma vez por me dar essa oportunidade. Bom, eu quero ressaltar primeiro assim, que esse assunto une todos nós. Né? Nós estamos falando de infraestrutura sem a qual nós não temos como gerar riqueza. Independente do governador atual, do que passou, do que vem no futuro, se você não tiver os meios necessários, não tem como, só milagre. E nós não temos essa capacidade. Então, essa perspectiva de um acordo entre o Brasil e o Peru, na perspectiva de criar um acordo binacional, que envolve obras físicas, mas mais do que obras físicas, não é que é mais, mas também, ao mesmo tempo, envolve estudos de um lado e de outro. Não é à toa que eu fui à Embrapa, lá do Evaristo de Miranda, em Campinas, que é um polo avançadíssimo de tecnologia no Brasil, brasileira, que fez, por exemplo, com a região centro-oeste, que era considerada uma região inóspita para o agronegócio, hoje é o lugar que mais planta comida por hectare do mundo. Né? Foi a Embrapa brasileira, a Embrapa, empresa nacional, que desenvolveu as tecnologias para aproveitar aquela região. Então é todo um conjunto de ações. Por que é que a saída mais desejada é pelo Juruá? Não é apenas porque ela é que nos integra mais. Não é uma questão eleitoral. Não é uma questão eleitoral. É porque quis Deus que o lugar que a cordilheira é mais baixo é lá. Aqui, por Assis Brasil, é uma obra que está feita, que o estado, a região tem que aproveitar. Já tem capital instalado ali. Só que você tem a cordilheira a quase 5 mil metros de altura. Eu fui lá agora em julho, terminar uma viagem que eu comecei quando ainda era solteiro, em 84. Fui com a minha família, a Márcia, minha filha mais nova e tal. Eu fui para um lado e voltei pelo outro. Tanto faz o lado que você vai. Ela é uma obra, inclusive de engenharia peruana, fantástica. Mas ela sempre vai ser um limitador. Então, ponto número 1, a cordilheira lá é mais baixo, 2 mil metros de altura. Segundo, quando você sai por lá, no Pacífico, não tem lugar mais perto para nós... Dos portos. Não só do porto do Peru, mas você está mais perto da costa asiática, costa norte-americana e o continente australiano. Aqui, por Assis Brasil, você está mais embaixo. Então, não é que eu não vejo importância na saída por Assis. Ela é importante, tem que ser aproveitada. E o governador está trabalhando com grupos de empresários que querem aproveitá-la também. Mas a obra que nos aproxima mais de um mercado, que tem que sair, é essa, pelo Juruá. E o que eu considero positivo, Ita, é que depois de 10 meses, 11 meses, focado nesse assunto, hoje o governo federal comprou a ideia. Quando o Bolsonaro diz o que ele disse, foi como que o coroamento, a cereja do bolo. Desde o começo do ano, nós, eu, o Petecão, a Maílza, os 8 federais, o governador, o Rocha, todo mundo, a gente vem fazendo um trabalho de convencimento. O ministro de Relações Exteriores também foi fundamental, foi ele que ajudou. Eu fiz uma audiência na Comissão de Relações Exteriores, aprovei o requerimento e fomos numa comissão ao Peru, comissão oficial, toda subsidiada pelo Ministério de Relações Exteriores brasileiro, com todas as autoridades peruanas. Foi uma maravilha, primeiro semestre. Ministro Ricardo Salles, que eu trouxe, todos os ministros que têm a ver com essa obra, eles foram sendo envolvidos por nós. A gente conseguir tirar a atenção deles, para dizer, olha, isso não é uma obra só do Acre, isso não, embora ela seja do Acre, mas ela ajuda todo o norte e até o centro-oeste. Então, a boa notícia, que me comove até um pouco,
porque isso era um sonho do meu pai cansou de dizer para mim aqui na Fazenda Liberdade, meu filho, um dia nós vamos amanhecer aqui e vamos dormir lá nos portos do Pacífico. O papai morreu, não viu nem o asfalto passar em frente à área dele. Porque o governo comprou a ideia. Quando você fala que essa é uma obra estratégica que beneficia até o Centro-Oeste, é claro que a imagem que nós construímos é a imagem de que o Acre, mais uma vez, corre apenas o risco de ser um corredor. E de que a riqueza passará por aqui e vai cair em outro lugar. Foi assim com a própria borracha, foi assim com a BR-364, que o nosso sonho de emancipação econômica seria a ligação com Porto Velho, e até agora isso efetivamente não se fez. O que eu estou querendo dizer é que nós temos lições de casa a fazer aqui, e a impressão que fica é que esses grandes projetos de infraestrutura acabam não olhando com a atenção devida para essas lições de casa que a gente tem que fazer aqui. É boa a sua indagação, então, e aí você me permite, como eu sempre fui, muito franco. Nós temos algumas questões envolvidas aí. Uma delas é que as esquerdas no Brasil, ligadas, muitas delas a ONGs, bancadas por capital externo, fizeram algo do qual eu tenho vergonha como brasileiro. O quê, por exemplo? Eu tenho vergonha como brasileiro, não tem assunto que me toca mais, não tem assunto que me cause mais indignação do que o Brasil permitiu que fizesse com a Amazônia. Praticamente você inviabilizou, foram construídos ao longo de quase 30 anos um cipual de leis, de reservas, que praticamente impede que nós possamos progredir. Essa ideia de você querer diminuir a área da reserva. Lógico. Bom, eu disse para um jornalista da Globo, que me falou ontem comigo, indo para o aeroporto, quase perco o voo. Eu digo, olha, tu sabe o que é uma reserva extrativista? Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia de quantas horas um pai, uma mãe tem que andar a pé para chegar na beira do asfalto? Faz o seguinte, quantos anos tu tem? Ele falou 34. Eu digo, olha, faz uma coisa, tu é novo, tu vai gostar de fazer isso. Não, isso é uma aventura. Pede para o teu jornal, o Globo, que te dê uma licença de um mês. Mora na reserva um mês, passa um mês, documenta isso. Você tem ideia, sabe como é que você leva remédio para o postinho de saúde, que daqui a pouco voltou a chover, não anda nem jabuti acorrentado? Como é que sai uma mãe, um pai doente na rede? Isso é vida que você deseja para o ser humano? Eu não quero isso para o ser humano, para o semelhante. Quer dizer, isso é impossível. O conflito lá dentro existe porque o ser humano que está lá dentro quer progredir. Ele quer ter direito, ele quer ter acesso, é natural do ser humano. O ser humano, ao longo da sua história, ele saiu da caverna. Mas por que ele não sai? Ele vai fazer o quê? A região, ela foi inviabilizada. E aí, o que fizeram na Amazônia, e isso me envergonha como brasileiro, nenhum lugar do planeta fez. Vou te dar um exemplo concreto. Lá no Juruá, descobriram petróleo e gás numa área que não é reserva indígena, que não é reserva extrativista, enfim, que não está dentro de nenhuma unidade de conservação. A ANP faz o primeiro estudo, ele detecta partículas do petróleo na superfície, não tem petróleo aqui. Bom, aí fez a licitação. Tião Viana, inclusive, ainda como senador, foi entusiasta da ideia, depois parou. Fizeram a licitação, 8 ou 12 blocos e tal. Que aí sim, ia fazer a perfuração e ver se era comercial. Pode ser que não, ou sim. Nisso, uma ONG entra com uma apelação no Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal exige um monte de estudos que é só no Brasil, exige isso nos Estados Unidos. O que fez o Barack Obama? Mandou tirar o petróleo do Alasca. Alguém impediu? No governo dele, ele tirou gás de xisto, que transformou os Estados Unidos em autossuficiente em petróleo e gás. Manda parar de tirar petróleo no Oriente Médio, na Rússia, gás. Quer dizer, só o Brasil que isso acontece. Aí está lá o pessoal do Juruá, pobre, sem estrada, vivendo miseravelmente. O norte é a região mais pobre do Brasil, somos nós. É esgoto sanitário. Com maior concentração de renda também. Quer dizer, então veja bem, então esse é um problema. Quer dizer, no momento em que o seringal extrativista entrou em falência, e fundamentalmente ele entrou em falência, não foi porque veio fazendeiro do Sul, fundamentalmente ele entrou em falência porque ele não concorre com o seringal de cultivo, essa que é a questão. E a outra questão, e eu sempre disse isso, quando fizeram a fábrica de peixe, eu digo, rapaz, não vai dar em lugar nenhum.
Porque veja bem, nós aqui, tá, se você o que você vai produzir no solo para vender para o Brasil, quando você chegar em Porto Velho, de cruzeiro, quando você chegar em Porto Velho já são 1.200 quilômetros. Você não tem escala. Sim, então, qual é o local para nós? Sempre foi para lá. Mas, olha só o que o Luiz Carlos de Assis Brasil, é isso? Ou é Luiz Carlos Assis, perdão, ele está perguntando o seguinte, olha, Itaã, pergunta para o senador o que o Acre produz ou vai produzir para exportar na parte no que se refere à economia, ou esse novo corredor só vai transportar pessoas? Acho que essa é a pergunta do Luiz Carlos Assis. Um pouco nesse tom do que você está falando aí. Obrigado, Luiz. É um prazer que você esteja em Assis Brasil assistindo a gente, né? Queria dizer o seguinte, olha, do jeito que está não está bom. Então, assim, quando a pessoa diz assim, olha, será que vai fazer a obra e ela não vai servir tanto para nós? Bom, nós temos uma coisa em comum. O que é que temos em comum? A constatação de que nós somos um estado pobre, de uma região que é a mais pobre do Brasil, e que se nada for feito, nós vamos nos eternizar pobres. Bom, agora, lógico, nós temos que fazer a lição de casa, como você disse. Então, recuperando. Por que eu fui à Embrapa, por exemplo, há 3 semanas, lá em Campinas? Porque a Embrapa é um polo de tecnologia brasileira que venceu desafios assim dignos de elogio no planeta, que é o caso, por exemplo, do Centro-Oeste. Repito, há 50 anos, o Centro-Oeste era tido como uma área inóspita para a pecuária e agricultura. Hoje, nenhum lugar do planeta produz por hectare mais comida do que o Centro-Oeste. Quem que venceu essa batalha? A técnica da Embrapa, é uma empresa brasileira. Ela que venceu isso. Então, é preciso trazer a Embrapa. Nós temos coisas para fazer com o Peru e vice-versa. Por exemplo, nós não temos calcário, o Peru tem. Nós não temos fertilizante, o Peru tem. Eles não têm a carne que nós temos. Então, o que é que podemos fazer entre nós? Agora, mais do que isso, ou além disso, ou paralelo a isso, o que é que nós, juntos, podemos produzir para vender para o mundo? Porque, veja, então, assim... hoje nós não temos escala para nada, né? Então, hoje não temos escala para nada, mas pegando... Veja, eu não defendo um acordo comercial entre o Acre e o Peru. O acordo é entre o Brasil, porque essa obra não beneficia apenas o Acre. Certo. Então, quando você fala em escala, se você pegar, por exemplo, um resumozinho, né? Peru tem os portos, mas não tem escala. Se você imaginar o continente, a costa asiática, a costa norte-americana, quem é o Peru? Não tem escala. Nós temos escala, mas não temos os portos. Então, nós temos escala em quê? Em tamanho de terra. Por exemplo, se você imaginar produzir 3 produtos... O que nós produzimos aqui o quê? Madeira e carne? Não, calma. Não é só aqui. Nós temos perdão, o Brasil? É o Brasil. Nossa. É o país. Agora, nós não podemos só ver. Então, nós temos que fazer o que é que a região pode produzir, o que é que nós podemos flexibilizar. Eu trabalho, por exemplo, para que os estados da Amazônia tenham mais facilidade, rapidez para trocar terra. Por exemplo, você pega a entrada do Acre, eu venho dizendo isso há anos, é uma entrada privilegiada, porque é uma área de terra plana, boa para lavoura, para agricultura, mas tem a lei dos 80%. Suponha que a área que retirou da produção de 80% de cada propriedade privada, suponha que sejam 100 mil hectares. Por que você não permite ao Estado, não seria nova derrubada, por que você não permite ao Estado que ele entregue outros 100 mil hectares e libere esse para a produção? Por que liberar esse? Porque esse está numa área privilegiada. Geograficamente estratégica. Então quando você une o Brasil e o Peru, aí você tem os portos e tem a escala. E o capital chinês te dá a segurança de que a coisa vai ser conduzida com o zelo necessário? Porque em alguns lugares por onde a China passou, as empresas chinesas passou, a coisa ficou meio estragada depois, né, Márcio? Mas isso é um ponto que eu acho que a gente pode discutir com mais detalhes em outra oportunidade. Queria aproveitar a tua vinda aqui também para falar a respeito da agenda com o ministro Sérgio Moro. Ela efetivamente vai acontecer? Como é que estão as articulações para aqui e o que ele vem fazer aqui? Então, ontem ou anteontem, o assessor do ministro Sérgio Moro, como eu tenho trabalhado alguns temas sobre segurança pública, a gente criou uma relação, né? Então, o assessor dele sempre está por lá e tal, o assessor parlamentar do Ministério, foi ontem comunicar lá no gabinete que está fechada a agenda dele vindo dia 18, diretamente para Cruzeiro do Sul. Ele vem... não vem para Rio Branco, vai direto para Cruzeiro. Direto para Cruzeiro do Sul.
Então, ele vai para entregar oficialmente, ele vem para entregar oficialmente essas viaturas, foi uma obra dele. Ele também está inaugurando um posto avançado de combate lá na fronteira em Cruzeiro do Sul. Vem anunciar também, estão liberando agora mais de 1.000 e tantos coletes à prova de bala, enfim, alguma instrumentalização. E, fundamentalmente, para nós, acrianos, é muito importante que o Sérgio Moro venha ao Acre. Simbolicamente importante. Eu digo para ele, olha, ministro, o único estado do Brasil que faz divisa com 2 países, entre os 2 maiores produtores de cocaína do planeta, somos nós. Então, o Brasil tem que olhar para o nosso estado com um olhar estratégico. Essa droga, não somos só nós que pagamos o preço da entrada dela no Brasil, vocês todos. Que ela entra por aqui. E faz tempo que o ministro da Justiça não vem aqui. O último que veio foi ainda na gestão do presidente Lula, ainda, se não falha a memória. Não me lembro. Olha, mas está marcado. Está marcado, então. E Ulisses, o coronel Ulisses vai assumir agora a Polícia Militar do Estado, o comando. O Brasília, como é que fica? O Acre perde um soldado ali na burocracia de Brasília? Como é que fica isso aí? Veja bem, tem uma relação muito boa com o coronel Ulisses. Fui eu que tive a oportunidade de conversando com o general lá do Ministério da Justiça, subordinado ao Moro. Ele estava montando uma equipe e eu sugeri a ele o nome do coronel Ulisses, porque eu achava importante. Eu sei que o Ulisses é preparado, eu acho que hoje da PM talvez poucos, no Brasil, não é só aqui, tenha a trajetória dele. Ele fez curso no Israel, Estados Unidos, enfim, é um homem preparado, né? Tem muito o que contribuir. E eu achava importante, por isso mencionei, que esse acriano fosse lá, porque cria relações, amplia as que já tinha, né? Essa agenda do ministro Sérgio Moro já tem a pegada do coronel, ele estava lá no Ministério ajudando a construir essa agenda, o que está acontecendo. E o coronel Luiz esteve lá comigo essa semana, então eu disse a ele, o que eu repito aqui, a relação dele com o coronel, que é o secretário de Segurança do Estado, é de excelente relação entre os dois, já tiveram os dois no meu gabinete. Eu penso que o Ulisses, voltando agora, ele não deixa de ter a relação que ele criou em Brasília, lá no Ministério da Justiça. Então eu acho que o Acre ganha. É um acriano que passou alguns meses lá dentro do Ministério, criou relações, ajudou essa agenda do ministro, e ele volta para cá agora e cumpriu um bom trabalho, e essa relação que ele criou vai ser muito útil para os passos que vem na frente. Eu peço a paciência só um pouco da produção, só que eu acho importante o senador responder essa pergunta relacionada à questão da integração econômica. Então, pergunte a ele por que, em vez do senador montar projetos de parceria com o Peru, por que ele não monta projetos de desburocratização, isso no que se refere à economia. Márcio, responde essa pergunta, mas de forma bem breve, por gentileza. Respeito de por que essa questão de parceria com o Peru e não a desburocratização no que se refere à economia aqui dentro mesmo? Eu agradeço a pergunta, mas honestamente uma coisa não contradiz a outra. Na verdade, hoje entraram no Senado 3 projetos de emenda constitucional e vão entrar 2 pela Câmara, que tem muito a ver com o que ele está dizendo. Desburocratização, privilegiar o mérito, a eficiência, a transparência. Eu sei que o tempo está curto, mas o governo brasileiro, a União, ela detém o monopólio sobre o subsolo, né? Então, o que a União está dizendo? Olha, eu vou abrir mão de parte da minha receita, que é o Pacto Federativo, em torno de 400 bilhões de reais, que é o valor que custou a recuperação da Europa na Segunda Guerra Mundial, para ajudar a sanear as contas públicas dos estados e municípios. Mas, para isso, nós vamos ter que sanear as contas do Brasil. E não permitir, esse dinheiro, por exemplo, não vai ser possível usá-lo para aumentar a folha de pagamento, terá que ser usado para investimento, e um Conselho Nacional vai de 3 em 3 meses, no máximo, se reunir para passar um pente fino, para que as finanças do Brasil entrem no eixo, na seriedade, e tem a ver com a desburocratização. Vamos ver se a política vai deixar essa rubrica ficar só na área de investimento mesmo e não aumentar o peso da máquina pública, né? Vamos ver, né? Não vamos deixar, não. Márcio, obrigado pela tua vinda aqui mais uma vez, sempre bom. Eu que te agradeço, um abraço a todos, fiquem com Deus. Nós voltamos logo após o intervalo, continuando falando sobre política, mas a participação feminina na política regional. Até lá.